A comunicação entre as grandes religiões universais guarda uma história associada a contextos políticos, econômicos e culturais. Esses diálogos nem sempre são amigáveis, sendo por vezes repletos de obstáculos, já que cada parte defende seu próprio ponto de vista, sua própria fé. Quando existem esses diálogos, percebem-se semelhanças e diferenças entre as inúmeras maneiras de manifestações religiosas que temos hoje. E o nosso Opinião Livre conversa com o autor do livro Budismo e as Outras, Frank Uzaski, que em seu livro mapeia as relações entre o budismo e outras religiões universais. Muito obrigada pela sua presença aqui. Aqui, budismo e as outras religiões. É isso, religiões, Frank? perfeito. Uhum. As grandes religiões, na verdade, né? Porque o mundo é muito cheio de religiões. Hoje em dia, cada dia são fundadas mais religiões, né? Mas a grande questão são as religiões que Max Weber chamaria as religiões universais ou mundiais, que realmente têm uma presença, ou pelo menos um número de seguidores, né, que destaca essas religiões diante dos outros. Por que você escolheu o budismo? Primeiro, eu sou cientista da religião. Cientista da religião define-se pelo interesse geral nas religiões, né? Virtualmente todas as religiões, historicamente, geograficamente, são de interesse de um cientista da religião. Dentro deste aspecto, cada cientista da religião tem sua preferência, que tem muitas razões. No meu caso, foi simplesmente uma rotina de um interesse bem sério que eu desenvolvi durante o meu doutorado, que aborda um outro tema. Mas o budismo sempre me interessou como um fenômeno histórico, filosófico. E quando eu cheguei no Brasil, em 98, eu já tinha uma certa bagagem de pesquisa sobre budismo, particularmente budismo no patamar histórico e universal, mundial, mas também budismo na Alemanha. Então eu cheguei aqui, percebi que é uma certa lacuna, porque a ciência da religião, a história das religiões... Lacuna do budismo onde? Aqui? Não, eu cheguei aqui no Brasil para dar aulas e para fazer pesquisa. De entendimento do Sim. budismo. Eu percebi aqui que no mundo universitário é uma religião, como muitas outras religiões orientais, por exemplo, Islã, também as religiões chinesas, japonesas, eles não desempenham um papel adequado, na minha opinião, porque a ciência da religião é muito mais do que apenas as religiões presentes no Brasil. Embora que claramente eles são mais interessantes para os estudantes que têm uma certa convivência com essas religiões. Mas eu acho que quem estuda a ciência da religião ou a história das religiões, ela tem que estudar também as religiões que não são tão presentes no Brasil, mas marcaram a história mundial, inclusive o budismo. Né? O budismo, então qual que realmente é a filosofia do budismo? Né? A gente falando de filosofia e religião. Quem segue o budismo acredita no quê, pensa o quê e qual é a linha do budismo? Primeiro, o budismo também é uma abstração. Né? O budismo se desenvolveu no decorrer de 2.500 anos em vários ramos. Primeiro, na Ásia, são 3 ramos principais. O ramo talvez mais antigo, que é mais fiel ao próprio ensinamento do Buda, encontra-se no sudeste da Ásia, Birmania, Laos, Camboja. Um outro ramo mais no extremo oriente, que é China, Japão, Coreia. E Tibete seria o terceiro complexo do budismo asiático. Então, eu acho que é difícil reduzir essa complexidade a algumas fórmulas, mas talvez a gente possa dizer... O principal, né? Que o próprio budismo fornece uma ideia básica, uma fórmula básica, que são as chamadas 3 joias. São 3 fórmulas que o fiel, com a qual o fiel se compromete, que é o Buda, a doutrina budista, os ensinamentos budistas e a Sangha, que seria a comunidade budista. São as 3 constituintes. Então, eu acho que é importante aqui, quem acredita em Buda aceita a ideia de que havia nos 500 anos do Cristo um ser humano que conseguiu se salvar através de técnicas meditativas, contemplativas e chegar a um patamar de consciência que chama-se Nirvana, que é a libertação de todo o sofrimento que marca a vida humana. Quer dizer que a pessoa chega em algum ponto que vai
comparando, você fez uma comparação de pesquisa que principalmente você escolheu para fazer, porque o livro é o budismo e as outras, né? Então existe uma comparação. As religiões que você escolheu para comparar, hinduísmo, cristianismo, judaísmo e o islã. Vamos começar com o cristianismo. O budismo e o cristianismo, como é que você fez essa comparação? É interessante a pergunta, porque, na verdade, o material mais abundante encontra-se nesta área. Porque o próprio cristianismo mostrou um certo interesse no diálogo com o budismo. O diálogo interreligioso é muito incentivado pelo cristianismo no primeiro momento. Mas existem na história também muitos encontros. Ele bateu de frente, vamos dizer, e aqui com o tem várias, primeiro. Tem várias constelações aqui, históricas, diferentes. Cada configuração incentiva discursos diferentes, do ponto de vista do próprio budismo e do cristianismo. Historicamente falando, existem primeiros encontros na China, por exemplo, quando os jesuítas vão para a China, encontrando lá o budismo, tem que se posicionar diante do budismo. O budismo aceita primeiro, com toda a abertura, essa chegada dos jesuítas, porque os jesuítas têm uma técnica de aculturação, eles se apresentam como se fossem budistas, eles usam palavras para explicar a doutrina cristã, usando palavras budistas para se comunicar com o povo. Isso, vamos dizer, no momento em que o budismo é uma maioria, o outro, nesse sentido, o cristianismo não é a grande ameaça, porque lá tem uma bagagem histórica, eles têm apoio político pelo governo. A constelação é completamente diferente, por exemplo, no Sri Lanka, em que o colonialismo descaracteriza a cultura budista histórica do país, e o budismo encontra-se em uma situação de defesa. Eles têm que se defender e desenvolvem até uma certa agressividade diante do colonialismo dos missionários cristãos, que querem, na verdade, mudar o país e infiltrar o cristianismo a partir de sistema educacional. Isso, mas isso que aconteceu Isso acontece na início, história. Cronologicamente, você tem primeiro, por exemplo, este exemplo primeiro é historicamente o primeiro. Depois, o colonialismo, aquela questão da reação budista contra os cristãos, encontra-se no século XIX, já mais recente. Então, as constelações são completamente diferentes. E, no fim, o budismo chega no Ocidente e que encontra o cristianismo como religião majoritária. Ele tem que se posicionar de maneira diferente. E as grandes questões... a diferença, justamente, as grandes questões que podem... Há várias, vamos dizer, inconsistências doutrinárias entre as religiões. Isso. Por exemplo, o budismo, ele não reconhece um Deus criador. Ele não é uma religião monoteísta, né? Como o cristianismo, o judaísmo e o islã. Nesse sentido, há primeiro um conceito completamente diferente da última realidade, daquele que encontra-se além do mundo, no nível transcendental. O cristianismo acredita em um ser particular, pessoal, que é responsável por toda a criação, pela vida. Que é Deus. E ele é eterno. O budismo, por exemplo, não tem a ideia de uma eternidade. Um ser eterno, ele não reconhece, fora do mundo ou dentro do mundo, tudo é temporário, tudo está se modificando. Tudo é uma passagem no budismo. Tudo é passagem, exatamente. Então, é óbvio que aqui tem alguns pontos que são inconciliáveis. Nunca eles vão chegar a uma linguagem que chegaria a um concordo total sobre essas questões. Eles reconhecem as diferenças entre as duas religiões. Né? Mas, por exemplo, o budismo aceita essa coisa de céu e inferno? Existe isso? Existem até na cosmologia budista, existem até duas esferas celestiais e 8 infernos, 4 quentes e 4 frios. Isso está falando do budismo? Do budismo, sim. Ele tem uma cosmologia, mas esses lugares não são os últimos lugares, onde existem eternidades. São também, vamos dizer, esferas onde os seres renascem, se desenvolvem ou pagam seu karma negativo ou positivo, depois voltam para uma outra esfera, particularmente para a esfera humana, onde o ser tem a possibilidade de se libertar. Então, no budismo existe o quê? Existe uma outra vida, existe karma, é isso? Sim. Karma, a pessoa está aqui para cumprir um karma, certo. E aí ela vai, quer dizer, é uma passagem, depois volta para realmente se redimir e ter uma nova chance, é isso? Sim, na verdade é um fluxo contínuo da existência. Quer não dizer, acaba, né? Você pode
renascer em várias formas, em várias situações. O ser humano é uma das possibilidades. Do ponto de vista da salvação, é a forma mais importante, porque ela é mais ambígua também. Se você nasce numa esfera celestial, a qualidade de vida é tão boa, você não pensa muito na temporalidade, você não quer sair de lá. Mas é temporário, um dia essa vida nessa esfera também vai acabar. Nesse sentido, o ser humano tem a chance de entender a constituição da vida relativa, no sentido de que nada existe no mundo duradouro, nada é confiável nesse sentido, tudo é passageiro. E a única possibilidade de realmente acabar com esse sofrimento, que o budismo tem uma interpretação pessimista nesse sentido. Não existe felicidade, não existe algo que realmente vale a pena ao longo prazo dentro dessa vida. A ideia é se desvincular daquele samsara, do círculo do renascimento, para entrar numa paz eterna. Do desapego, né? Desapego seria um pré-requisito para realmente chegar a este ponto. Realmente, a principal característica, a principal diferença é essa. A gente tem um Deus criador, mas lá eles adoram, quer dizer, no budismo adora o Buda. Depende um pouco agora do ramo do budismo. No budismo primitivo, no budismo inicial, Buda é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele é um ser humano especial porque ele conseguiu andar esse caminho óctuplo que ele ensinou depois para seus discípulos, se libertando por esforços próprios. Mas logo depois já começa a deificação do Buda, ou a eurização do Buda. Ele não é mais um ser humano, ele é um ser muito especial. Por exemplo, as primeiras budologias, nos textos mais antigos, eles falam sobre 32 características que o Buda tinha comparado com um ser humano normal. Mas ainda dentro da esfera humana. Outros textos posteriores, particularmente do budismo, chama-se o grande veículo, que nasce na China, no Extremo Oriente, já tem outro conceito. O Buda lá começa já a assumir traços mais divinos, até visto no fim como algo completamente abstrato, que chama-se a budaidade, que é o espírito talvez do Buda, que penetra toda a existência. E o Buda seria apenas uma manifestação deste princípio abstrato, que é universal, onipresente e permeia até nossa vida relativa. E é completamente novo conceito, diferente do budismo primitivo. É um tema bem complexo, né? A gente fez uma comparação aqui do budismo com o cristianismo, e eu vou fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai comparar com o hinduísmo, com o judaísmo, com o islã, e toda essa força, né, que mais parece uma filosofia do budismo, entender um pouco mais. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta hoje, o nosso Opinião Livre, conversando com o autor do livro Budismo e as Outras Religiões, né? Frank Uzaski, que é cientista em religião, e nesse livro ele mapeia as relações entre o budismo e outras religiões universais. No primeiro bloco, a gente falou sobre o cristianismo. E Frank, em relação às outras, o cristianismo, a gente falou hinduísmo, judaísmo, islã. Vamos fazer uma relação do budismo nessa comparação que você fez. A comparação entre budismo e hinduísmo é particularmente interessante em termos históricos, porque o budismo nasce na Índia, nasce em um momento chave da evolução do hinduísmo, que também tem uma história muito complexa, e vamos dizer, do ponto de vista da origem do budismo, do Buda, do próprio Buda, Siddhartha Gautama, não apenas geograficamente falando, mas também socialmente falando, o próprio Buda já é uma provocação para o hinduísmo. Por quê? Ele nasce numa região que hoje fica na fronteira entre Nepal e um estado da Índia, chama-se Bihar, que é uma região que fica fora da época, né, 500 anos do Cristo, fora da região que é sanskritizada. Sanskritizada quer dizer dominada pelo sânscrito, que é a língua dos sacerdotes, dos brahmanes hindus, que destacam também a própria herança como a primeira casta mais importante e talvez a única casta que tem o direito de
divulgar mensagens religiosas ou fazer práticas religiosas oficiais. Okay. O Buda nasce numa outra região, fora, fala uma outra língua, não fala sânscrito, ele fala Magadhi, um idioma local, e ele é da segunda casta, ele é um príncipe, né, pelo menos nas legendas, um príncipe, e esse grupo faz parte da segunda casta, que seria inferior em termos religiosos, pelo menos na época. Então, nesse sentido, ele faz parte de um movimento que já permeia a Índia, que é uma certa revolta contra esta dominância dos sacerdotes. E ele é mais um outro fundador do Jainismo, outra religião da Índia. São os únicos dois mestres que se impõem ao longo prazo e fundam uma religião. E o Buda não apenas é uma provocação geográfica, social, mas também doutrinária, porque ele questiona muitas coisas que são comuns na época do hinduísmo. Por exemplo, sacrifícios de animais. Dentro do o budismo questiona o hinduísmo. Questiona o hinduísmo nesse sentido. Esta ideia da não violência torna-se muito claro, muito evidente aqui os próprios ritos. O Buda questiona os ritos. Por que os ritos? Os ritos não têm muita função. Eles são muito mágicos, esses ritos na época. Eles são feitos por interesses mundanos, não no sentido espiritual. E o Buda diz, olha, um verdadeiro nobre, que realmente merece esta colocação no primeiro lugar, é aquele que se cultiva, que está andando o caminho para a autossalvação. Nesse sentido, o Buda é realmente um dos portadores de uma nova onda dentro do hinduísmo, que também mais para frente o hinduísmo incorpora, mas nesse momento o Buda, por enquanto, é uma provocação. Entendi. Ela torna-se mais uma provocação quando o Buda é apoiado pelo imperador Ashoka, que torna o budismo na religião do Estado. E lá o hinduísmo, lá cai a ficha para vários hindus e começam algumas campanhas contra o budismo. Porque, mas claro, chegou a conflito? Conflito nesse momento, particularmente do ponto de vista dos regentes que apoiaram uma ou outra religião em determinados momentos da história. Mas existe hoje, o hinduísmo é totalmente separado? Sim, na Índia, sim, que aconteceu uma coisa estranha no sentido histórico, porque o budismo desaparece do país de sua origem. Hoje temos 2% da população hindu, da Índia é budista. Tem muito a ver com 2%. 2%. Mais ou menos como cristãos também. O hinduísmo, qual que é o deus? Não, tem vários. Também o hinduísmo também são, é verdade, são vários deuses. Sim, também muitas dificuldades. Lá também, mas a questão é o que significam esses deuses para o budismo. O Buda atribui a esses deuses também uma existência temporária. Eles não são eternos. O hinduísmo, como acreditar em alguém que tem uma existência temporária? O hinduísmo conhece pelo menos 3 grandes divindades que estão fora do ciclo cósmico, que se renova, né, ciclicamente. O Brahma e o Vishnu e Shiva. Mas o Buda, ele até incorpora esses elementos, dizem que o próprio Brahma, até ele seria um discípulo do próprio Buda, então ele questiona questões teológicas, práticas, sociais, status. E o islamismo? Entre o islamismo e o budismo não tem muita discussão teórica, vamos dizer. Não Existem tem. elementos históricos, até traumáticos, especificamente no sentido que foram os muçulmanos que destruíram os centros universitários da escolaridade budista numa região que hoje é Paquistão, Afeganistão, as grandes primeiras universidades budistas. O último golpe contra o budismo, o hinduísmo já tinha conseguido diminuir a influência do budismo antes, mas é o último passo que realmente acaba com o budismo na Índia. Mas existem outros encontros, particularmente a partir da mística islâmica, o sufismo. Porque o sufismo também, que até tem problemas com a ortodoxia islâmica dentro do Islã, mas ele também tem alguns elementos muito semelhantes, ou pelo menos compatíveis com o próprio budismo. Por exemplo? Por exemplo, o desenvolvimento da consciência do praticante é mais importante. A questão, o que acontece no interior do fiel, é menos as questões de um compromisso com as normas, as regras. Também vale a pena. Muito mais do que seguir as regras para o budismo, seguir uma filosofia, é o interior. O budismo é uma busca interior, é isso? Vamos dizer, quando o Buda explica seu caminho óctuplo, que são 8 elementos que levam o fiel, né, ao longo prazo à iluminação.
E este caminho óctuplo tem 3 componentes, vamos dizer. Uma é ética, outra atitude diante da vida, por exemplo. Existem determinadas profissões que um Buda não deveria fazer, um budista não deveria fazer. E terceiros são os elementos da meditação, contemplação. Faz parte do caminho, não é o único elemento. Ele é muito exagerado do ponto de vista do Ocidente. Nós, no Ocidente, temos sempre a tendência de associar o budismo com meditação. Isso é um determinado budismo, a meditação faz parte, mas a meditação também, por muito tempo, não desempenhava um papel, mesmo na Ásia, foi esquecido. Está sempre desempenhando um papel no mundo monástico, né, onde os monges realmente se dedicam a uma vida mais espiritual, tem tempo. Né? Se você pensa nos leigos, para meditar você precisa também ter tempo. Muitas pessoas que trabalham no campo, têm que alimentar a família, não tem essa possibilidade. E o budismo oferece muitos caminhos de salvação, não apenas esse. Uma vez eu li 3 palavras em algum lugar, que tinha alguma coisa, algumas palavras budistas que falam que são 3 coisas importantes, né? É o tempo, a paciência e o silêncio. São 3 palavras importantes para a gente seguir em frente. Isso tem alguma coisa a ver? Eu acho que tempo, paciência e silêncio. Sim, no sentido, vamos dizer, do budismo, do ideal que nós no Ocidente tem do budismo. Eu acho que o budismo é muito associado à meditação. Ele é aqui diferente, vamos dizer, da realidade na Ásia também. Se você vai para um país realmente budista, se vê que o budismo tem outras manifestações, por exemplo, o próprio budismo primitivo na Ásia do sul da Ásia, os especialistas falam que existem 2 camadas do budismo. Um seria o budismo nirvânico, são os monges que realmente se dedicam a uma vida meditativa, contemplativa, para o mais rápido possível chegar ao nirvana. Mas o outro é o budismo kármico, porque os leigos sabem que eles não nasceram numa situação privilegiada, e tem que, vamos dizer, trabalhar, entre aspas, para chegar lá numa própria existência posterior. Frank, por que até hoje o budismo é tão contestado? Em muitas... porque o Dalai Lama, os próprios monges, muitas vezes eu sinto que eles estão isolados, de alguma forma, perante o mundo, no Tibete. Quer dizer, existe uma resistência mundial, às vezes, para que o budismo cresça. Você sente isso? Depende do tipo do budismo. Por exemplo, o exemplo seria Brasil. Aqui você tem determinados grupos que crescem. Depende muito. Existem outros grupos que não têm muito sucesso, particularmente vinculados aos imigrantes, que preservam um certo budismo que é exatamente um pouco diferente daquilo que você também falou agora. O budismo Shin, o budismo Amida budismo, budismo da terra pura, não reconhece classicamente uma meditação. Quem busca a meditação porque ele acha que isso é budismo, não vai se sentir atraído por esse tipo de budismo. Né? E o budismo em geral está, pelo menos nos últimos 2 censos, mostra um declínio no Brasil. Declínio mesmo. Esta ideia que o budismo está explodindo no país é um mito. O conhecimento sobre o budismo, algumas práticas aqui e lá, talvez temporariamente feitas por indivíduos, existem, mas o budismo como religião, vamos dizer, onde tem o terceiro elemento. Eu faço parte de um grupo, uma comunidade. Você lembra quando falamos no início? O Buda, a doutrina do Buda e a comunidade budista, esse terceiro elemento não conta muito para pessoas. Eles são mais individualistas, praticam o budismo como um caminho espiritual, talvez uma filosofia de vida. Dentro desses encontros e desencontros, né, com essas grandes religiões mundiais, o que mais te impressionou? Mais curioso que a gente possa falar que a gente está terminando. Boa pergunta. Eu tenho, no meu livro, falo um pouco sobre as figuras retóricas que o budismo desenvolveu no decorrer do tempo em comparação com outras religiões. Existe uma figura interessante que é típico para o budismo Mahayana, na China e tibetano também, que chama-se Upaya. Upaya é a aceitação de outras verdades, mesmo que eles não chegam ao mesmo patamar como o próprio budismo, como algo que vale nessa reencarnação, porque você pode nascer como cristão, porque é seu karma, e o cristianismo fornece para você uma possibilidade de crescimento, mas ao longo prazo, o budismo é o budismo que vai
vai oferecer os últimos passos para a iluminação. Você diz, você troca, você chega até o budismo, Você é isso? chega, Você mas nasce não, de uma mas forma... não tem com pressa. Nesse sentido, tem paciência. Isso é uma retórica muito típica do Dalai Lama. Ele até, às vezes, reconsidera ou não recomenda a conversão ao budismo. Porque ele tem paciência, porque ele sabe que realmente a evolução existe, é espiritual. Um dia a pessoa vai nascer dentro de um contexto onde o budismo é a opção mais natural para ele e lá ele vai praticar o budismo. Por enquanto, pode ser precoce demais sentir simpatia e esforçadamente quer ser budista, mas karmicamente você ainda não está preparado e pode ser até disfuncional, prejudicial, fazer uma coisa que não é necessariamente no seu caminho imediato, mas só a longo prazo. Nesse sentido, eu achei esta figura, o Upaya, chama-se meios habilidosos na doutrina, na divulgação do budismo, uma coisa muito interessante, que combina muito bem com nossos tempos pós-modernos. Essa tolerância que o budismo mostra diante do outro, nesse sentido, é coisa que atrai, diferentemente dessas outras religiões, às vezes, que insistem na conversão e querem que pessoas se identifiquem apenas com esta comunidade. Eu acho que, para mim, é uma coisa muito interessante. Olha, muito obrigada pela sua presença. É tão complexo, né, Frank, esse assunto. E fica aqui a dica, Budismo e as Outras, encontros e desencontros entre as grandes religiões mundiais. E a gente termina justamente falando dessa tolerância, né, e que, pelo que a gente fica de mensagem aqui, é que, no final das contas, a própria vida da gente nos traz a libertação, né? Pela própria paciência, experiência e evolução. Muito obrigada, viu, Frank, pela sua presença. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.